Olá, gente, tudo bem? Professora Cristiane. Hoje nós vamos para mais duas questões SpaceX. A primeira questão, ela fala de um recipiente cilíndrico cujo raio da base tem medida R. Contém água até uma certa altura. Uma esfera de aço é mergulhada nesse recipiente, ficando totalmente submersa, sem haver transbordamento de água. Se a altura da água subiu 9/16 do raio da base, 9/16 da medida desse raio, então o raio da esfera mede. Bem, vamos imaginar aqui a nossa situação usando um desenho, né? Então você tem aqui um cilindro, recipiente cilíndrico, e você tem água até uma determinada altura, que nós não sabemos, vamos chamar de H. E você tem o raio, né, da base desse cilindro, que é Rzão, tá? Só que você coloca uma esfera, né, uma esfera de aço, né, dentro desse recipiente, obviamente, com a massa da esfera, a água vai se deslocar para cima. E aí ela vai subir nessa altura aqui, ó, a altura de 9/16 do comprimento do raio da base. Eu quero saber o raio da esfera. Vou chamá-lo aqui de Rzinho, R minúsculo, tá? Para não confundir com o raio da base do cilindro. Então, gente, nesse caso, nós precisamos apenas de uma informação. Quando temos um recipiente com líquido, né, água, por exemplo, e colocamos um objeto dentro desse recipiente, naturalmente a água se desloca e o volume da água que se deslocou é igual ao volume do objeto que adentrou ao recipiente. Então, nós vamos igualar esses volumes, tá? Bem, volume da esfera, né, nesse caso aqui, vai ser igual ao volume do cilindro, aqui referente ao deslocamento da água, esse azulzinho claro. Então, o que é o volume da esfera? É 4/3 de πr3, porque o raio aqui, inclusive, é o menorzinho, né? E no caso do volume do cilindro, eu tenho a área da base vezes a altura. Então, πr ao quadrado vezes a altura que eu desconheço. Porém, eu estou falando do cilindro formado pela água, né? Então, eu estou falando desse cilindro que tem essa altura aqui. Portanto, isso multiplica 9/16R, ok? Porque o volume é dessa parte azulzinha clara, né? Desse cilindro do deslocamento da água. Então, o que nós vamos fazer, gente? Nós vamos aqui, ó, eliminar π com π. Já podemos multiplicar cruzado, ó, o 3 multiplica o numerador e o 4 multiplica o denominador. Então, vou ficar com Rzinho ao cubo igual a 9 vezes 3, que multiplica R ao quadrado vezes R, vai dar R ao cubo. Já podemos até escrever aqui, né, gente? 27, não tem problema. Dividido por 4 vezes 16, que é 64. Então, o raio da nossa esfera é apenas a raiz cúbica desse número, dessa fração, né? Então, vamos aqui reescrevê-la e em seguida vamos extrair a raiz cúbica. Ora, a raiz cúbica de 27, nós sabemos que é 3. Raiz cúbica de R ao cubo é apenas R. E a raiz cúbica de 64 é 4, né? Então, nós temos aqui o número referente à medida do raio dessa esfera. 3/4 do comprimento do raio da base do cilindro, né? Então, alternativa B. Agora, nós vamos para uma outra questão que diz assim: na figura abaixo, a circunferência de raio 3 centímetros tangencia 3 lados do retângulo ABCD. Sabendo que a área desse retângulo é igual a 72 centímetros quadrados, a medida do segmento EF em centímetros é igual a... Então, nesse caso, gente, é dito aqui na questão, ó, bem aqui na figura, que o desenho ele é fora de escala. Eu, geralmente, particularmente, não gosto quando o desenho está fora de escala,
porque às vezes na hora de uma prova, principalmente como SpaceX, ESA, ou até para concurso, né, para professor do ensino médio básico, isso nos deixa um pouco apreensivos, né, nos confunde um pouco. Mas aqui está o desenho com uma escala, digamos que mais adequada, né? Então, o que é que eu tenho aí? Um retângulo. Esse retângulo, ele tem área 72 centímetros quadrados, mas o raio da circunferência, né, inscrita tangenciando em 3 pontos do retângulo, mede 3. Então, isso significa o seguinte, ó, se eu traço esse segmento, por exemplo, eu tenho 3 centímetros para cima e 3 para baixo, que é o diâmetro, né, aqui da nossa circunferência. Então, realmente, o lado desse retângulo, vamos chamar de altura, mede 6, que é 3 mais 3, correto? Mas, qual é o número cujo produto dele por 6 vai dar a área 72, porque a área de um retângulo é base vezes a altura. Então, eu preciso de um número que vezes 6 dá 72. Então, esse número é 12. Caso você não perceba, tome 72 e divida por 6, dá 12. 6 vezes 12, 72. Inclusive, cabe até mais uma circunferência aqui, ó. Nota que você fica com 3 mais 3, 6, mais 3. Estou falando de raio, tá? 9 mais 3, 12, né? Então, essa é uma escala mais adequada. Então, perceba o seguinte, o que é que eu quero realmente nessa questão, né? A questão pede esse segmento aqui, ó, do E até esse pontinho aqui, que é o F, né? Ele quer isso. Bom, então, note que você tem 6 aqui, né, gente, ó, que é 6, né? O diâmetro dessa circunferência. E se você olhar para esse triângulo retângulo aqui, vou colocar aqui as letrinhas, tá? Os vértices aqui do nosso retângulo. Repare que você tem aqui esse ponto que eu vou chamar de M, tá? Então, para o triângulo retângulo DMF, só está te faltando essa medida aqui, ó, que é a hipotenusa, né? E que pelo teorema de Pitágoras, DF é simples de calcular, ó. Vai ser 3 ao quadrado, 9, mais 6 ao quadrado, 36. Então, você tem aí a raiz quadrada de 45. Se você quiser, pode simplificá-la, né? Você pode dizer que isso aqui é 9 vezes 5, e aí a raiz quadrada de 9 é 3, e eu fico com a raiz quadrada de 5 aqui. Então, nós temos 3 raiz quadrada de 5 para essa medida que vai do ponto D até o ponto F. Mas não é ainda o que eu quero. Então, o que eu vou fazer? Repare que o ponto E divide o segmento DF em 2, que é o DE e o FE. Então, vou chamar isso aqui de A, tá? Vou chamar esse segmento DE de B. Né? O que nós sabemos até agora? Que A mais B, que é a soma dos dois segmentos, dá o segmento todo, né? Que é 3 raiz quadrada de 5. Então, eu vou observando bastante, eu vou utilizar uma potência de ponto. Repara aqui, ó, esse segmento, esse ponto aqui, ó, é o M e esse é o D. Então, esse aqui é o segmento que nós temos valendo 3, segmento MD. E esse aqui, ó, tá, é o pontinho E e esse aqui é o pontinho F, né? Aqui vale B, aqui vale A. Então, se você lembrar de uma potência de ponto, você vai recordar que esse segmento que tangencia a circunferência ao quadrado, ele é igual a esse segmento que está fora da circunferência, que é exterior a ela, que é, no caso, B, né, multiplicado pela soma, né, de B mais A, isto é, do segmento todo, DF. Então, aqui, A mais B. Tá? Então, você, lembrando dessa potência de ponto, você resolve a questão. Porque, ó, 3 ao quadrado é 9, o B eu vou descobrir, e o A mais B eu conheço. É 3 raiz quadrada de 5. Tá? Então, qual é a medida aqui do segmento DE ou do comprimento B? Vai ser 9 dividido por 3 raiz quadrada de 5. Se você ainda quiser racionalizar, fica 9 raiz quadrada de 5 dividido por 15. Repara, né? Porque eu multiplico em cima
e embaixo numerador e denominador por raiz quadrada de 5. Aí no denominador fica 3 vezes 5, né, que dá 15. E ainda posso simplificar, ó, se eu quiser, dividindo tudo por 3. Eu vou ter 3 raiz quadrada de 5 sobre 5, tá bom? Mas isso responde a minha questão? Quase, pessoal. A gente termina agora, ó, porque eu não encontrei o segmento ainda que eu quero. Eu quero esse aqui, ó, eu quero a medida de A. Então, o A, ele vai ser o comprimento todo, que é 3 raiz quadrada de 5, menos esse segmento de comprimento B que eu acabei de encontrar, 3 raiz quadrada de 5 sobre 5, tá? Então, o A vem agora, ó. 5 vezes 3 dá 15, 15 menos 3 dá 12, raiz quadrada de 5 sobre, deixa eu colocar aqui, que eu gosto de colocar entre o sinal de igual, né, basicamente, sobre 5. Então, tá aí. Nós temos, portanto, a resposta agora, quando usamos a potência de ponto. Então, é interessante, né, lembrar isso da geometria plana. E a alternativa correta é a alternativa D de dado, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessas duas questões, sobretudo das soluções. E até o próximo vídeo.